sempre pregador e escritor do Evangelho. Você já sabe, vivendo o segredo da graça e da conquista revelada. E hoje temos aqui um convidado também, de igual modo, muito especial, o apóstolo Fernando César. Pastorzão, a paz do Senhor Jesus. Paz, boa noite. Satisfação imensa em tê-lo aqui comigo. Depois de tanto tempo, depois de tanto esquematizado, depois de tantos problemas técnicos que tivemos aqui hoje também, graças a Deus, saiu. Estamos aqui para que vocês possam ouvir esse homem de Deus, dando aí os relatos da vida dele, falando das suas experiências, de como ele conheceu a Cristo, ou se ele, começando aí pela pergunta que não quer calar, nasceu ou não nasceu num berço de fogo? Sim. Ô, glória! Sim. Mais um que nasceu no berço de fogo, hein? Sim, verdade. Nós nascemos, crescemos, né? No lar evangélico, no direcionamento cristão. E graças a Deus, até o dia de hoje, nós prosseguimos avançando, né? Apesar dos percalços da vida, mas a gente segue firme com Cristo. Isso é importante. Glórias a Deus, glórias a Deus. E o pastor Fernando, ele é fundador, né? É um pastor que está aí, que construiu, né, do zero a sua marca dentro de um ministério que já vem desde muito tempo já, né? Eu lembro que quando a gente era adolescente, Sim. a gente ia para casa do... Ai, meu Deus, esqueci o nome dele agora. Passou com a menina daqui de baixo. O Paulinho. Paulo Henrique? Não Paulo Henrique. Acho que era o Paulinho, que era a casa dele, que a gente ia lá, se reunia, orava, buscava o Espírito Santo, buscava os livros. Eu acho que é mais ou menos isso. Ali, se eu não me engano, na Rua do Lazer, né? Sim. Juliano, Sim, Paulinho. verdade. Tinha uma galera muito boa que gostava de buscar, sabe? Verdade. Bem lembrado. Bem lembrado dessa, né? Nossa Senhora. Verdade. E aí, nisso, a gente, dentro dessa conversa, é muito interessante, porque assim, a gente tem uma história dentro do Evangelho, né? Sim. A gente tem uma história essa muito bem alicerçada, né? Uma história que se a gente chegou até aqui, porque realmente a gente tem toda uma história, todo um projeto que a gente, de alguma forma, construiu e vem dando desenvolvimento. Por isso que eu digo que a gente não, pelo menos eu, né? A gente não tem essa questão de se desviar, né? Porque assim, a gente é alinhado, entendeu? Maceraram mesmo na videira. Então, assim, já faz parte, se tirar... Não dá, assim, o mundo me cospe, tá ligado? Mais ou menos isso. O mundo fala assim, cara, volta pra dentro que tu não serve pra mim. Então é mais ou menos isso. Então, assim, eu digo que eu não nasci para viver o mundo. Não nasci para viver o mundo. Eu nasci para servir a Cristo. Assim, não me vejo, nunca me vi, e não me vejo fora da presença de Cristo. Eu acho que todo o iniciar da minha vida me trouxe até aqui fora. Isso que o senhor está falando é algo muito importante. Assim, eu fico muito teimoso. Eu já tive diversas vezes afastado do Evangelho e tentando coisas assim que foram um baque, né, para quem conhecia dentro do Evangelho. Exemplo, espiritismo, entre outras coisas. Mas mesmo lá dentro, ou fazendo outras coisas, eu me senti incomodado. Sabe? O Espírito Santo de Deus, ele vai tocando em nós, assim, sabe? De uma forma, vai mostrando os erros, vai mostrando assim, e se Cristo voltasse agora, o que aconteceria com você? Sim. E você se sente deslocado, sabe? É querer fazer muita força contra o Espírito Santo de Deus e não vai conseguir ganhar de jeito nenhum. Porque assim, eu nunca tive essa experiência de ser um desviado. Não sei o que é um desviado. Eu digo que eu não sei, eu nunca vivi. Mas a gente tem a noção, né? Quando existem pessoas que seguem o Evangelho, por lutas, percalços, enfim, certas coisas, se desviam. E aí você vai ver o que se desvia e se joga, se lança, e vive literalmente o que a Bíblia diz, que é
mais que é sujo, mais ainda. Ele vai se sujar literalmente. Então, ele vai viver o que o mundo realmente tem para ele. Então, quando a gente consegue visualizar essas pessoas que vivem o que o mundo tem, então você tem a noção mais ou menos do que seja o desviado. Por isso que o desviado ele tem muita dificuldade de voltar. Aquele que conheceu a Cristo e sai da presença de Cristo, ele tem muita dificuldade de voltar, porque a Bíblia diz que quando você é limpo de 7 espíritos malignos. Quando você retorna, ou seja, são mais 7. Então são 14 agora no total te dominando ali, entendendo? Então você fica muito oprimido, você fica muito cercado, você fica muito escravizado do pecado. Então, quando o desviado ele se torna um desviado e ele tenta retomar, ele até tem desejo, tem vontade, mas muitas vezes ele não consegue porque ele está sendo oprimido. E aí, para você conseguir dar esse passo, existe todo um trabalho de ajuda. Verdade. E fora que também, né, tem a questão das amizades no mundo, que é algo que também está colaborando para que você fique preso nesse laço. Né? Mas vamos lá, vamos começar por essa trajetória, então, como é que foi? Você já falou que nasceu no lar evangélico, e conta um pouquinho da sua vida. Sim. Assim, você já tinha ideia do que o senhor queria ser mais à frente? Foi algo que nasceu no seu coração, foi algo que nasceu no coração de Deus? Olha, E não no seu? Como é que foi assim, isso? foi muito interessante, porque assim, eu nasci no berço evangélico e sempre vivi dentro do evangelho. Aos 13 anos de idade, foi o primeiro que eu ministrei a palavra, eu preguei a palavra. Eu já ali no antigo pastor José Salles, que dorme no Senhor hoje, eu peguei ele no culto de criança. E a partir dos 13 anos de idade, eu comecei, foi a minha primeira vez que eu tive a oportunidade de falar de Jesus, numa festividade de crianças, e a partir daí eu nunca mais parei. Porque no primeiro momento, as pessoas acharam muito engraçadinho, bem novinho, pregando para criança, né? Porque é tudo uma novidade. Né? Prega para criança, nossa, é uma bênção, né? Aquela linguagem toda. Às vezes o que você está falando nem é tão coerente, mas você está pregando. Né? Foi muito engraçado que naquele dia eu comecei a chorar, porque eu lembro se fosse hoje, eu não tinha mais o que falar. O irmão me deu 30 minutos, e na época eu fiz ali um esboço, me fizeram um esboço para falar de Davi e Golias, e eu falei aquilo muito rápido, então eu tive uma lacuna aí, uma brecha de 15 a 20 minutos. E não tinha mais o que falar. E aí eu comecei a chorar, como se fosse hoje isso. E aí, confunde-se o choro com o poder, com unção, né? E aí foi aquele movimento todo, né? Bom que se envolveu ali. Foi. E aí eu consegui entregar 9 horas, né? Entreguei a minha participação. E a partir daí eu nunca mais parei. Vieram outros convites, a gente veio se aperfeiçoando, né? E nesse meio termo de pastor José Salles, que hoje dorme do Senhor, a gente prega ali e depois começa a ter outros convites e a gente vai congregar literalmente na igreja pentecostal em Yoko. E a gente começa uma trajetória ministerial. Então, desde muito novo, comecei já ia muita vigília, conhecia muitas pessoas, né? Pastor Júlio de Jesus, já muita gente, pastor Júlio. E a minha vida era sexta para sábado, sábado para domingo, sempre vigília. Muito novinho. O pastor Júlio também esteve com a gente, fizemos até um vídeo em cima do podcast dele. Pô, legal. Agora em curso também. E aí foi, as coisas foram acontecendo, onde eu conheço o pastor Rogério Monteiro, hoje que é pastor presidente da igreja O Amor Vencerá, no Bahia. Ele é um pregador, e tudo a gente conhecia o pastor Rogério, e a partir daí eu decidi andar com ele. Ele já tinha uma certa idade, e eu muito novinho, já com uns 15 anos. Ele me ensinou tudo sobre essa questão de pregar, né, desenvolver esboço, oração. Ele é o homem que ora muito também que hoje. E aí eu comecei a andar com ele. Né? Então, se você quer viver uma trajetória bem sucedida ministerialmente, antes como homem de Deus. Antes como homem de Deus. Você nunca vai ter uma vida bem sucedida ministerialmente falando se você não andar com os sábios, né? Se você não andar com pessoas espirituais, se você não andar com pessoas que vão te levar ao propósito. Né? E um conselho, né? Excelente. Não é? E o jovem, muitas das vezes, ele vai na cabeça de um outro jovem e acaba se perdendo no meio do caminho. E uma pessoa que já tem uma idade, já tem uma experiência, sempre melhor. Porque se
eu decidi andar com uma pessoa mais madura espiritualmente, na época ele já era evangélico, já era um pregador itinerante, e eu estava iniciando algo na minha vida, que eu nem acharia que chegaria para uma proporção que chegou. Então, a partir daí, eu faço a minha primeira viagem para fora do estado, com o tio Rogério, você vai viajar comigo para São Paulo, você vai pegar em uma das noites. E eu comecei, nunca mais parei. No primeiro momento, eu comecei a pregar, né? E com 15 anos, e tudo era muito novidade. Era tudo muito novidade. E quando eu começo a pregar, eu não era nem batizado no Espírito Santo. Então, era muito interessante que nós chamávamos o batismo no Espírito Santo, seja batizar pessoas, mas nós não éramos batizados no Espírito Santo. São muitas experiências maravilhosas que eu vivi em relação a isso. E fui pregando em alguns estados, outros estados, até um dia eu vivi um período pastoral inteiro, sempre na presença de pessoas que me levariam ao propósito. Depois conheci famílias e fui andar com o pastor Gesiel Lima, que hoje é da TV Posse, Eliel Lima e outros mais. E comecei a conhecer outras igrejas, outros estados, e até chegar ao estado do Paraná. Cheguei no Paraná, já tinha meus 19 anos de idade, e começamos a pregar no congresso ali, no Ponto de Vaza, era o nome do congresso. E ali para mais, tem pessoas naquele lugar, eu clamei o batismo pelo Espírito Santo, o Senhor batizou 18 pessoas, 19 pessoas, e uma das 19 era eu. Então eu clamei o batismo, Deus batizou pessoas e me batizou também aquela noite. Então foi assim, uma experiência Sensacional. coisa assim, só quem viveu, né, quem estava lá, e eu por ter sido batizado naquela noite. Então, naquela noite eu não dormi, eu passei a noite toda falando em línguas, né? Aquela porção. Literalmente, impactado pela presença do Espírito Santo, pelo batismo no Espírito Santo. Mas aí, assim, é aquele combo, poder de Deus, tipo, línguas, de revelação, visão, ou Deus foi te fragmentando? Fragmentando. Isso, aos poucos, não foi aquele combão, não. Foi aquela fragmentada mesmo. Então, ali eu fui batizado no Espírito Santo, mas, mesmo que nós pegássemos, né, a palavra e clamássemos batismo, então, no momento que o Senhor me batiza no Espírito Santo, o que eu entendo? As provações começariam a se apertar. Porque o batismo do Espírito Santo. Já sabia que passando por ele ia acontecer isso. Isso é porque o batismo do Espírito Santo é um revestimento de poder para quem tem. Né? Essa é a grande verdade. Fui batizado do Espírito Santo, mas esperei coisas fáceis. Tem coisas difíceis por aí. Eu fui no deserto, batizado nas águas, veio sobre o Espírito Santo, vai para o deserto e aí começa a exploração de Jesus. Então, batizou, o Senhor te batizou no Espírito Santo, se prepara porque vem desfumbroso. E aí a gente começou a viver o Evangelho de Jesus, entregar aquela coisa toda, e a partir da igreja do pastor Manuel Antônio, a gente vai para o pastor Wilson Farias de Siqueira, lá a gente começa a congregar, ficamos por 5 anos, e lá o pastor Luiz Alberto, no Forte. E dali para lá, a gente desenvolveu a vida ministerial. Né? Fui levado para evangelista, convenção, UDERJ, né? CJDD, ali eu fiquei noivo. Lá eu me casei, né? Me casei com 25 anos de idade, casei novo, com 25 anos de idade, e com os meus 25 anos eu passei a dirigir a primeira congregação. Na minha vida eu nunca tinha tido essa experiência, porque eu sempre fui itinerante, então sempre viajei, conheço muitos estados, conheço países. Então, assim, eu tenho uma história de vida, já está falando de anos, mas eu tenho uma história de vida muito bem sólida, intensa. Intensa e sólida, entendeu? Por ter vivido assim, eu fui itinerante, eu viajei, eu fiz missões, eu já fui para presídio, já fui para rua, já fui morador no convívio de rua. Então, assim, eu tenho uma certa experiência dentro do Evangelho, genuíno, né? Mas digo para você que isso é um paradoxo que eu falo agora, que eu passei a conhecer Jesus mesmo na íntegra, posso dizer, sem medo de errar, tem mais ou menos uns 3 anos. Pô, mas como isso? Essa é a pergunta. Como isso, pastor? Mas o rapaz prega, o rapaz viaja, o rapaz batiza. Poxa, roda o mundo. Roda o mundo. Mas por agora, faz 42 anos. Porque assim, por que eu conheci Jesus agora tem aproximadamente 3 anos? Porque eu conheci a Jesus vivendo uma outra fase da minha vida. Tudo para quem conhece, né, eu sou pastor fundador do Ministério TCF.
Eu fui pastor familiar no IBSF, aqui em Jabuticaba, que era a DEVEM. A DEVEM, nós éramos da DEVEM, pastor presidente, pastor Mauro César Tertuliano. Em 2015, nós fomos emancipados debaixo de bênção pastoral, convencional, e o Senhor me deu o nome ADCEF, que é a Assembleia de Crescendo em Família, e ele nasce a ADCEF em 2015. Em 2015 nasce a ADCEF. E a partir daí a gente dá prosseguimento à ADCEF. O Senhor deu o crescimento, a gente começou com 4 pessoas. Isso bem antes, muito antes de passar esse arco aqui em Vila de Cá. Exatamente. Então, ali, na Maria Custódia número 3, nós começamos com 4 pessoas e chegamos a um número de 150 pessoas lá dentro, né? Lá dentro, que é o último imóvel da rua. Chegamos a 150 pessoas, onde o arco metropolitano vem, né, muda toda a nossa trajetória, mas até o arco metropolitano entende que foi a proposta do experimento para a DCF. Né? Porque de lá nós saímos, fomos para frente do Maringá, do mercado, e o que foi de 150 foi para 300 pessoas. No crescimento, no desenvolvimento, uma igreja que literalmente avançava dentro do propósito que Deus tinha para nós. E isso ali era antes do Banco Santander, né? Porque não, o Santander é uma loja ao lado, né? Porque antes de ser hoje o que é hoje, hoje é o lancheiro, né? O lancheiro embaixo. Então, antes do lancheiro existia esse aqui. Nós alugamos os 2 prédios, embaixo e cima. Alugamos ali e ficamos ali durante 2 anos, 3 anos, se não me engano, 3 anos. E aí o aluguel é muito caro, aquela coisa toda, né? Um valor muito grande. Até que aparece para nós na Estrada de Ferro, 256, um imóvel não acabado. E lancei a igreja um desafio de passar para lá. Já era igreja lá. Já era igreja. Não, era um espaço, mas ele não tinha nada formalizado. Passou alguém por lá, mas não acabou o que tinha feito. E nós tínhamos 90 dias para poder passar para lá antes de vencer um outro aluguel. Fizemos uma campanha de oração, ação, os irmãos trabalhando na firma. No dia 16 de dezembro de 2016, nós inauguramos a AD7 na Estrada de Ferro, que se encontra lá também aqui hoje. E aí, o Senhor deu crescimento. O Senhor deu crescimento, uma igreja que, graças a Deus, quem participou, quem foi de lá, quem é de lá até hoje, sabe o que Deus fez ali. Né? Eu nunca tive nenhum problema de falar, né, da minha vida, porque o tema desse podcast é degrau, né? Recomeço. Degrau de recomeço. Eu acho que todo ser humano tem direito de recomeçar. Eu fiquei dizendo só. Né? Todo ser humano tem direito de recomeçar. Se todo ser humano tem direito de recomeçar numa visão humana, imagine na visão de Deus. Não é? Mais certo ainda. Né? Se tem uma coisa que é certa, na visão de Deus. De repente, na visão humana, de repente você vai ser condenado, você vai ser julgado, você vai ser punido, você vai ser desvalorizado. Mas na visão de Deus, ele sempre vai dizer: se quer levantar, vamos embora. A gente pode te levantar. Então, esse é o tema do nosso podcast, né? Degraus, né, do recomeço. E aí, dentro desse processo todo da DSF, né, crescimento, Deus explodindo, salvando, passamos os 10 anos da DSF, aquela coisa toda, muitos jovens irmãos, uma igreja que literalmente tinha todo o corpo docente certo, né? Obreiros, pastores, irmãos, jovens, adolescentes, criança, igreja desenvolvendo, fazíamos uma ação social todos os meses ali, doávamos de 100 a 130 bolsas de alimento de graça, comprávamos no Ceará, uma coisa linda. Lindo. Eu fico fruto dessas bênçãos aí também. E quando chegou a época de pandemia, nós íamos para a porta, não só de hospitais, nós íamos para a porta dos batalhões da Polícia Militar também, orar na frente dos batalhões, hospitais, empresas de ônibus. Então, assim, a gente trabalhava muito afim, muito afim. E a gente sabe que a Bíblia diz isso, né? Que o nosso adversário, ele está ao nosso redor, né? Bramando, como lembro, que possa tragar. Eu sempre digo isso, eu digo para de repente você é um líder, né? Você precisa estar sempre atento a isso, porque o inimigo de Deus, ele nunca vai tentar afetar alguém que não seja influenciado para outras pessoas. Ele sempre vai tentar derrubar pessoas que são influência de alguma forma positiva para alguém.
quando eu vivi a minha queda, porque eu sofri uma queda, né? Dentro do meu ministério, eu sofri uma queda. E essa queda me trouxe consequências duríssimas. Consequências essas que me fizeram realmente conhecer a Deus. Foi esse um momento crucial para que você entendesse que Deus é um Deus de amor e Deus É isso. Deus de perdão. É isso. Então eu falo que eu conheci a Deus a partir da minha queda. Porque antes da minha queda, e eu vou dizer para você isso porque isso foi muito profundo. Antes da minha queda, eu conhecia Deus, mas um Deus que me usava com bondade, me usava com misericórdia. Né? Por exemplo, eu usava por Deus, um pregador, um pastor, passei por um bom tempo sem referência em muitos lugares, só até o dia de hoje, muitas pessoas não consideram ainda. Né? Mas assim, entendo que o que me faz não é a sigla pastor, sim o Fernando. Pastor, a palavra pastor pesa muito sobre a vida de alguém, né? No momento que esse alguém não tenha, de alguma forma, estrutura para carregar isso, para carregar esse título. Né? Até porque eu entendo que o pastor não se apresenta, o pastor é chamado. Né? Toda pessoa que se apresenta querendo a tal função não consegue sustentar e não consegue ir ao final. Então, pastorear é chamado. Tá vendo? Todo pastor que Deus chamou, Deus dá o crescimento na mão dele. Ponto. Ponto. Você vai ver o que eu digo, isso não é mentira. Toda a igreja, você vai ver o pastoral. Você vai ver se Deus realmente o chamou para um ministério pastoral, de cuidar, apacentar, desenvolver a vida de uma ovelha pelo crescimento que essa igreja tem. Você vai ver que tem igrejas aí que, de repente, seja até mal interpretado, mas a igreja tem 20, 30 anos, mas o número de membros é aquela coisa sempre a mesma, a igreja não cresce nada, a igreja não coloca uma telha nova, a igreja não faz um trabalho diferente. Então, eu digo que essa pessoa, de repente, possa ser um pastor auxiliar. Foi chamado para ser um pastor auxiliar. Não o presidente, não isso, para conduzir a obra. É isso. Ele foi chamado para ser um pastor auxiliar. Ele é um bom auxiliar. Mas por que se dá esse crescimento? É algo que eu admiro muito na vida do pastor Fernando. Você já pode entender que por essa trajetória, o crescimento certo, rápido, né? Rápido. Feliz também, né? Feliz. Já passou por lá. Não, nunca passei no pastor. Não? Nunca fui de lá. Eu nunca fui pastor. Eu nunca congreguei em de casa. Sempre fora. Sempre fora de casa. Entendeu? Mas, assim, é uma admiração, porque é isso que o pastor Fernando está dizendo. O pastor, quando é um pastor chamado, tem crescimento. E aí a gente vê muito de Deus. É isso. Mas, assim, será que tem alguma questão que Deus prova, alguma questão que Deus vai fazendo com que as coisas fiquem um pouco mais lentas? Como quem diz assim, uma aprovação para quem é chamado ou para quem é chamado? Ou não, tem que ser. Não, porque assim, não, porque assim, na grande verdade, eu acho que o chamado está muito. Eu acho que, assim, não sei dizer, quando Deus escolhe alguém para pastorear, para liderar, Deus sempre vai chamar destemido. Isso aí, cara, isso é um fato. Por exemplo, Moisés, tu vai conduzir esse povo. Moisés, tu vai conduzir esse povo. Mas, Senhor, não. Moisés colocou diversas desculpas, mas Deus queria que Moisés fosse o cara para conduzir o povo. Você já entendeu o propósito de Deus. Primeiro você precisa entender o propósito. Porque quando Deus me chamou lá atrás, na Maria Custódia, eu não quis. Por que eu não quis? Primeiro, muito longe, a igreja era horrível. Eu sempre fui um pastor, na época, um evangelista itinerante, que sempre preguei em grandes catedrais, igrejas bonitonas. Eu falei, eu vou ser pastor disso aqui, nada, tá louco? Não, nada, essa igreja é feia. Como é que eu vou trazer os amigos para poder pregar aqui? Na época tinha muito, chovia muito, naquela época tinha muito sapo, esses bichos assim, né? Eu falei, não quero isso não. Na época minha esposa me encorajou. Não, a gente vai ficar. Não, Deus tem propósito, Deus me mostrou. Então, às vezes não, vamos lá. O ministério do homem não está só ele não, tá? Na companhia que você tem lá. A desnudou, ela estava em 50%, né? Até 70%. Porque na época ela me encorajou demais. Na época ela acreditou mais do que eu. Na época, ela
E eu só passei a pegar amor pela obra de Deus relacionada a pastorear quando eu vi o Senhor trazer as primeiras ovelhas. Porque até aí, era eu, minha mãe, ela e minha sobrinha, 4 pessoas, e um bandeiro cantando, eu falei, não quero isso. Porque é muito difícil você ser um pregador itinerante, pregar em igrejas grandes, estruturadíssimas, e você começar do zero. Eu não comecei debaixo de rebelião. Eu não comecei. Não. Eu comecei do zero. O pastor falou, você vai assumir a congregação. Ele veio no sábado com toda a matriz instrumental, desculpa o termo, poupando, fizemos um almoço café da manhã lotado. No domingo era só eu, minha mãe, minha mulher e minha sobrinha. Ou seja, até um dia antes, a roupa vai ser. E a realidade. Mas e aí no dia seguinte? Expectativa e realidade. E eu fui para a realidade, mas a realidade me assustou. Porque eu fiquei aqui no domingo e depois não queria voltar mais. Mas eu prometi a Deus que voltei. Voltei e o Senhor, viu que foi o Senhor que deu o crescimento. Só que eu sempre fui muito ousado. Eu sempre fui um cara para frente. Só fazia desafios com Deus? Ou pedia a Deus para poder te revelar estratégias? Ou como é que é? Olha, porque assim, eu sempre acreditei que o crescimento da igreja está pela oração. Sempre. Você quer ser bem sucedido, querido? Ore. Mas ore incansavelmente. Ore até Deus lhe responder. O detalhe não está em quem ora, e sim quem responde. Por isso a Bíblia diz, ó, clama a mim e responder-te. O segredo não está em quem clama, em quem responde. Então, só tem um meio do Senhor trazer crescimento. Orando. E a gente orava demais. Quem conviveu comigo lá dentro sabia que era 12 horas de oração dentro do dia, direto. Lá no tempo. Entendo. Já entra lá nesse Nesse e aí nós fazemos o quê? Um relógio de oração lá dentro do tempo. Orava, de um exemplo, de 7 da manhã às 8, eu tinha que ter a dupla lá. De 8 às 9, a dupla lá. De 9 às 10, a dupla tinha que estar lá. Era de 7 às 7, 12 horas direto. Ele orando direto. Relógio de oração, cada uma das suas casas. Vigília de oração, um monte. Então a gente orava muito. E o termômetro do crescimento era esse. Quando a gente se sentia acomodado para melhorar a igreja, de alguma forma ela dava sinais. Alguém ia embora, não dava certo, a obra parava, opa, bora. E quando a gente orava, desenvolvia. E sempre foi assim. Para quem foi comigo do início, quem me acompanhou nessa atividade, sabe disso que eu estou falando aqui, nenhuma novidade. Sempre foi a oração, sempre foi a oração. Para você ter noção, aqui fora, na Marinha do Chá de Ferro, eu, na época de diácono antes, diácono Luciano, nós subíamos no sexta-feira, só descia no domingo de manhã. Todo último domingo de cada mês, antes da ceia de fazer, a gente falava assim, ó, Deus vai quebrar essa ceia. Ela teve, Deus vai mover essa ceia. Não tinha uma santa ceia que não houvesse algo extraordinário. Ou 10 almas se rendia, ou Deus batizava os estranhos. O pessoal ia e aceitava Jesus. Então, era assim, era fazer prova de mim, era isso, Senhor, e a nossa oração, Senhor, batiza, salva, aviva a nossa Santa Ceia, traz o crescimento, leva o povo, restaura a igreja. A gente já descia sabendo o que ia acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Era mais ou menos isso. E, Rafael, era isso. Era isso. Alguma coisa aconteceu no final do culto, a gente ia falar assim, tá vendo? A gente falou que aconteceu alguma coisa. Porque era certo a resposta. Então a gente tinha um propósito de 48 horas só em água, focado. Bem, focado. Então, o que isso vai gerar no mundo espiritual? Vai gerar de Satanás. Ele vai aonde? Vai no líder. Cuida na cabeça do líder. Porque se eu derrubar ele, vai junto comigo. Só que com força maior, a gente orou demais e faltou vigilância em algum momento. Por isso que não é orar e vigiar, é vigiar e orar. Vigiar, depois você ora. Em algum momento eu me dispensei. Né? Me dispensei e vinha queda. Vinha queda e o Senhor confrontando a todo momento ali a confessar aquelas coisas todas. A gente vai para uma reunião extraordinária, a gente vai para a igreja, né? E anuncia o divórcio para a minha esposa, né? Anuncia o divórcio, anuncia a queda,
abre mão, mas não largue Jesus. Não vive muito, não se fica muito. Ninguém vai poder falar assim, pô, viu o pastor Fernando bebendo, fumando. Ninguém, não tem um ser humano na Terra que poder falar isso comigo. Eu não tenho. Não tenho. Nesse período de 3 anos, conheci a mãe do meu filho. Conheci a mãe do meu filho, hoje eu tenho um filho. De 1 ano e 2 meses. Não tinha. Era algo que só conhecia. Não era uma realidade. Não era uma realidade. Desde meses, quando foi com câncer, vivi 6 anos na casa de roda, né? Quem conhece a nossa história sabe. Teve uma luta muito grande, mas em todo momento ali, gritando, as pessoas estavam falando, poxa, não sei como sua mulher. A esposa da cadeira de roda já há 3 anos sem resposta da terra, e o senhor está gravando, tem que seguir. Pelo amor de Deus. E ela também a mesma fé, hein? Mas, infelizmente, veio a queda. Hoje eu falo isso com muita leveza, porque assim, eu sei que o perdão de Deus é isso na minha vida, eu sei que eu não sou mais fruto do meu erro, né, eu nunca fui. Todo ser humano está sujeito a uma queda, todo pastor está sujeito a uma queda, mas todo mundo tem o direito de recomeçar, né? Independente da sua fase de erro, tá? Eu falo isso com muita tranquilidade, sem culpa alguma, assim, porque eu vivi, eu paguei o preço da minha desobediência, eu sofri muito em 2 anos, eu chorei muito, eu senti cortar na minha carne. Eu acho que eu vivi tudo que eu tinha que viver com Deus. E é onde eu conheci Deus mais de perto. É onde eu vi Deus se manifestar com amor tão grande. É por isso que hoje eu vejo Deus. Eu já não via antes. Não nessa intensidade, porque eu passei a ser pai e entender isso. Eu vi entender Deus no olhar de pai. Literalmente, pai. Aba, né? Aba, pai, tá, mas assim. Até aí para mim era só uma frase, pai. Mas no momento que eu passei a entender e a depender desse pai, cara, eu vi o que é Deus. Porque foi uma fase muito difícil da minha vida, que assim, eu não me vitimizo, né? Não entendo alguns irmãos, mas assim, eu me doei 13 anos da minha vida. 13 anos, eu me doei 13 anos. Eu deixei de viver tudo que eu poderia viver na presença de Deus, mas eu decidi viver pela obra de Deus. Se entregar de corpo e alma. Fui. Abri mão de momentos maravilhosos, de uma vida de repente de mais estudos, de uma vida financeira melhor, de tudo. Para a obra de Deus. E nesse período de obra de Deus, eu me entreguei. E durante 13 anos eu vivi para aquilo ali, obra de Deus. Até a minha queda acontecer. Quando eu caí, eu tive uma dúzia de pessoas ali, né? Que no primeiro momento estiveram comigo. Não apoiaram meu erro, não. Estiveram ali, estenderam a mão, depois de 12, foi 10, 5, e 5 que ficaram 3, até hoje, no momento assim, continuam ali. Mas eu quero fazer menção aqui do presbítero Anderson, né, e Diácono Luciano, que sempre foram ali pessoas maravilhosas, que, apesar das minhas falhas, sempre estiveram comigo, orando, me incentivando, me motivando a dar continuidade pelo ministério. O pastor Valdo também, o pastor Valdo, o próprio Romulo também, o Romulo é um amigo que... O Valdo, inclusive, um abraço, incentivou muito, e passou o contato com o pastor Fernando César, para que ele pudesse estar aqui hoje conosco, contando aí a sua trajetória de vida para você, irmão que está em casa, para você que está no trabalho, para você que está no ônibus, no trem, para que você viesse também ter mais visão ministerial. Essa vida traz uma visão muito boa para nós que almejamos ou que temos esse chamado já há muito tempo, né, colocado aí por Deus em nossas vidas. Pastor, é forte. Muito, muito forte. E dentro disso, quando eu falo para você assim, porra, eu passei a conhecer a Deus de verdade. Foi aonde eu me senti não, realmente vivi. Eu não me senti, eu vivi, né? Os irmãos se afastando, porque assim, eu vivi um divórcio. Então eu tive a queda e tive o divórcio. Então eu vivi um barco muito grande. Emocionalmente, no primeiro momento, eu continuei filho. Como eu te falei, eu sempre fui uma pessoa de muita decisão. Decisão, coragem, motivacional, sempre avancei.
Vamos comprar isso, não tem como. Não, Deus abençoe comprar. Vamos fazer exame. Não, sempre nessa linha, porque eu entendi que a obra não era minha, a obra era de Deus. Se eu tivesse alinhado no céu, o céu me responderia. Na época eu estava alinhado no céu. Eu não sabia o que queria. E aparecia o empresário para ajudar a comprar, aí ele se reunia, eu mandava. Eu nunca fui um líder frustrado. Tudo aquilo que eu coloquei para fazer, eu conseguia fazer. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Deus movia assim, dava as águas e as coisas aconteciam. É por isso que eu falo. Deus me chamou para pastorear. Deus me chamou para pastorear. Porque eu entendi que tudo que eu, debaixo dos céus, falava, vai acontecer, vai. Vamos fazer, vamos. O povo estava comigo. A igreja estava comigo. Vamos subir o monte, era 90 irmãos. Vamos subir o monte. Vamos fazer obra, vamos fazer quentinha. Vamos nos jogos. Entendeu? Só que dá trabalho. Olhando hoje é muito fácil. Mas você montar, porque igreja não é só, Deus, você tem que ter um senso de administração. É jogar com o time certo. Quem vai interessa? Apanhei muito até dar certo. Achar a pessoa certa. Achar a pessoa certa. O projeto certo. Projeto. Isso aí. Apanhei muito. Não deu certo, quebrar mano, empurrando. Porque nós era assim. Início de janeiro tem que ter dezembro. Eu não sofri bastante, difícil, mas a gente ia. Até eu achar o time certo. Quando eu achei o time certo, eu vejo, pum! Esse time certo você encontrou em qual período assim, da história da igreja? De 2015 a 2016. De 2014, de 2015 a 2017. Então você já no começo, já. Lá, aqui. Não, aqui, porque lá eu comecei em 2009. Olha quanto tempo eu fico cavando esse povo. Entende? Mas mesmo assim, algumas coisas davam certo. O que era você feito dava certo. Sim. Só que quando você vai desenvolvendo o ministério, a sua visão vai ficando assim. Por quê? Por quê? Porque eu vou frequentar lugares que a minha mente faça isso aqui. Eu vou para Glavete, para a Universidade da Glavete, né? Para a Universidade Malafaia. Eu sempre procuro estar no meio de pessoas que têm visão grande. Eu nunca me amarrei a visão pequena. Pô, se deu certo lá, vai dar certo na nossa também. Mas o que? É o senhor conversava com esses homens que já eram... Não, eu só observava. Estrutura maior, não, pegava detalhes com eles? Eu só observava. Eu observava, via mais ou menos a dinâmica e falava, pô, tá certo. Em outros pontos. Em outros pontos, eu conversava, ouvia. Mas aí, tipo assim, o senhor falava assim, vai dar certo lá, mas tipo, não colocava aquela barreira. Pô, estou falando de grande carro. Não estou falando de Nova Iguaçu. Não estou falando do Rio de Janeiro. Tinha, porque, por exemplo, quando eu falo assim, ó, por exemplo, vai dar certo lá. Por exemplo, eu levo um pai olhando para ele bonitão, por exemplo, tá? O que aconteceu isso? Dá para mudar essa frente todinha, essa rachada, botar no caminhão, então, vai dar certo lá. Irmão, vamos fazer. O tesoureiro ficava louco. O tesoureiro doidava contigo. Mas me dava muita coisa. Mas tudo sempre dá certo. Vamos fazer quentinho, vamos fazer isso, no final dava certo. Entendeu? No final dava certo. Vamos fazer aqui durante um ano, sem cestas básicas, de graça, e a gente vai comprar o alimento no Ceará, nada do ar. Vamos comprar uma. Então, todo mês, irmão, se funciona. A gente fazia, eu tinha uma líder de escola dominical, que é a Cristiane, que ela fazia gincana na escola dominical e as classes tinham que fazer alimento. Não era fardo de arroz, fardo de feijão. Para as cestas básicas. Então a pessoa ia. E aí, eu já me preocupava tudo. Aí tinha corte de cabelo, óculos, enfermagem, alimento. Então, e o povo só não ia pegar, não. Aí, o que eu fazia? Recebeu a nossa primeira de pegamento. Passava por todas as oficinas, no final, fazer aquela figuração, as irmãs de figuração violando todo mundo, no final pegava a bolsa. E aí, a gente já fez espaço para visibilidade. Não, a gente quer visitar, cara, a gente quer sim. Então, a gente quer sair dali completo. Então, a gente visitava os lados. Quer crescer? Visita os lados. O trabalho de visita é sensacional. Visita os lados. Gostava muito como fazer isso. Entendeu? Visita os lados. Quer crescer? Visita os lados. Visita os lados dos membros, visita os não membros, visita os lados. Visita os lados. E a gente fazia isso. Então, quando eu comecei a ter o time certo,
Cara, o time estava comigo. Pastor Valdo, Pastor Adriano, Jeff Anderson, minha ex-companheira. Tudo alinhado. Tudo alinhado. Tudo alinhado. E a linguagem era uma só. Pedra é pedra, não era ditadura. Era reino. Entendeu? E assim, tinha um gerente de ministério, normalmente, os músicos alinhados, o Ministério do Louvor tinha que estar alinhado na música certa. Era tudo alinhado. Para quê? Porque a gente preparava o ambiente para receber a presença de Deus. Então, a linguagem era essa. Cara, que muito maravilhoso. Visitante, nossa, que igreja é essa? Porque nós estávamos ali. E não faltava oração. Entende? Não faltava oração. Não faltava oração. Às vezes eu tinha um obreiro com o pastor, ó, tô sentindo, não, cadê? Aí o pastor falava assim, de repente, não, tu sentiu? Sentiu, vamos orar tentar. Se tu sentiu, tu motivo. Entende? Não tinha esse negócio de ser pastor e não ouvir. Não tinha esse negócio de, não, eu sou autossuficiente, não. Você se sente como um cara teimoso naquilo que eu falar. Você vai dar certo, tem que dar certo. Mas assim, receber. Isso aí, não, a opinião não vale nada para mim. Quem me conhece sabe que eu sempre trabalhei muito aberto. Entendeu? Eu sempre botei em prática muitas coisas. Não digo tudo, mas muitas coisas. Entendeu? Se eu ver que era cabível, Cabível, vamos lá, vamos desenvolver. Pastor, eu estou com esse projeto, como é que é? Vamos lá, filhão. Só que chegou uma fase da minha vida, ministerialmente, que eu não precisava mais estar em frente. Toda essa ideia, manda ver. Tem liberdade para fazer. Porque não dava para abraçar tudo. Eu abracei tudo muito no início, sofri muito. Investi muito casamento. Entende? Mas teve um momento que eu tive time certo. E quando eu passei pelo time certo, eu não abraçava mais. Ou seja, alguém ali dentro do time tinha ideia, pedia aprovação do Senhor, o Senhor liberava e a pessoa já tinha habilidade suficiente para poder colocar o plano em ação. Em ação para seguir, né? Isso, e eu sempre fui perfeccionista. Quem me conhece sabe que eu sou muito perfeccionista. Por exemplo, eu sempre falo para o meu irmão, louva com vida. Então, eu sempre dei conta de diácono, dirigir culto, nunca tive aquela coisa centralizadora. Falava no domingo, gostava muito de pregar, dividia. Mas assim, independente de ser o meu alimento pastoral. Mas dividia. Mas quando eu botava um para dirigir culto, eu falava, só faz assim. Eu aconselhava, tá? Se ele tivesse uma outra forma, ok, mas ó, faz assim, canta isso aqui, ó, tá certo. Eu conheci a igreja. Eu conheci a igreja que Deus me confiou. Entendeu? Eu cantei isso aqui. Pô, pastor, mas tem dificuldade. Eu canto esse. Pode cantar esse? Vai nessa. Mas canta com vida. Abraça essa ideia e entenda que se ninguém cantar, você está cantando com vida. Com vida. Pra frente. Então eu sempre fui um perfeccionista. Só não tinha medo. Se eu entendesse que ele fazia, mas ele errava, eu tinha um quadro ruim, que não é legal, tá? De abaixar minha cabeça, de fazer isso aqui. Entendeu? Não criticando, mas entendendo que não fluía. E a igreja me entendia. Um olhar meu, um gesto meu, eles me entendiam. Isso é negativo, isso não é legal. Tá? Não é legal. Ou seja, as pessoas já o pastor não gostou. O pastor não gostou. Então, por muito tempo, eu fui visto dessa forma. O pastor não gostou. Então, a minha expressão facial ia mudar. É eu trabalhar isso em mim. Não era louvado, não era legal. Então, eu trabalhar isso em mim e realmente liberar. Vai, errou, vai de novo, tá tranquilo. Você vai melhorar. E no final, pô, maravilhoso. De verdade, maravilhoso. É isso aí, vamos nessa pegada. E sempre motivando a galera. Entendeu? Para mim, realmente me ver livre. Para mim, poder chegar um dia no curso e falar, estou aqui, mas não estou. Manda ver. Era mais ou menos isso. E aconteceu isso. Então, nesse período da minha queda, do meu recomeço, que eu conhecia Deus, conhecer a Deus como Pai de verdade, aquele Deus que não abandona, aquele Deus que realmente está ali, aquele Deus que cuida, né? Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu vi Deus, e aí eu vou numa oração, isso foi muito maravilhoso, eu vou numa oração depois de 1 ano e meio, sem ouvir Deus falar comigo diretamente, 1 ano e meio. Eu junto com o diácono antes, a gente vai numa oração, eu sou Camila Figueiredo, na sexta-feira, eu estou lá no meio da multidão, né? Ali adorando a Deus, porque se tem uma coisa que eu sempre soube fazer, adorar a Deus, independente de onde esteja, voltando lá embaixo, essa mesma pessoa. E aí, a gente vai adorando, de repente vem uma mãe descendo, voltar. Pensa, você sabe o aqui, né? Foi 1 ano e meio. Recente logo, né? Foi 1 ano e meio. Só que eu estava numa
atrás de uma pilastra, e todas as horas eu virava assim, mas as pessoas passavam, as pessoas passavam, eu fazia, ela vai vir até mim, quando ela vinha passando, eu virar, para ela passar direto. Justamente isso. Quando ela se aproximou, eu virei, ela dizendo, pode passar. Meu irmão, ela deu um tapa no meu peito e botou a boca no meu filho. Ela deu um tapa no meu peito e botou a boca no meu e falou assim para mim, eu nunca mais fiz. Quando todos te abandonaram, eu estava lá. É uma emoção. Quando todos te viraram as costas, eu estava lá. Aí ele fala assim, você não me conhece de ouvir falar. Você me conhece na tua essência. Cara, aí eu falei assim, aí Deus falou assim para mim, Deus falou para mim assim, eu não perco a tua alma. Se for preciso, eu te arranco da terra. Mas eu não vou perder a tua alma. Entra tu para o teu quarto. Porque eu ainda irei me revelar a você. E aí, quando eu ouvi aquilo, o diabo não estava comigo com aquilo daí. Quando eu ouvi aquilo ali, eu entendi que eu tinha um pai. Por isso que eu falei para você que eu passei a conhecer Deus na essência, nesses 3 anos. Porque em nenhum momento eu deixei de acreditar que ele estava comigo. Mas aí eu tinha certeza que ele era comigo. Aí eu tinha certeza que ele estava ali. Ele estava ali. E a partir dessa profecia, minha vida mudou. Eu falei, vou me levantar. Porque eu estava caído. Eu frequentava nesse período de 2 anos aí, um pouquinho da igreja do Rema, pastora aqui, pastor Bauer, né? Frequentava. Todos os cultos, Mesquita. Ministério Rema, abração para pastor Raquel, pastor Bauer. Ministério Mensuadíssimo. Me abraçou, me aceitou, falei toda a minha história, falei que eu fui. E ela teve a proposta para mim, não, eu vou resgatar um soldado. Eu vou te resgatar. E aí, em todo momento, eu estava ali, tá? E atualmente, né, estava num relacionamento, num novo projeto de casamento. A minha ex-companheira grávida, a vida toda. E seguindo, ainda não estava casado, não entrei em comunhão aquela vida toda, né? Mas estava lá, seguindo, adorando, fazendo a minha parte, dando os cursos, participando de congresso de homens, participando de não sendo nada de líder. E aprendi essa fase também, não, eu sou adorador de primeiro esteja. Beleza. E fui. Que voltou realmente estaca zero. Estaca zero. Lá do começo. Isso aí. Frente panela, né? Isso aí. E de boa, assim. Porque eu vejo, tem gente que gosta de furar a fila, de burlar o processo, né? Não quer abaixar a cabeça, não quer recomeçar. E vou te falar uma coisa, bem interessante, porque assim, vou te falar de verdade, eu gosto muito dessa minha fase hoje. Por que você gosta dessa fase hoje? Porque assim, eu faço aquilo que todo mundo poderia fazer e não sabe fazer. Ou que os que querem fazer, de repente, não têm esse entendimento. Quando eu vou para a igreja, eu vou adorar, eu oro, eu louvo, eu oro, eu choro, eu saio feliz. Eu não carrego sobre o meu peso a responsabilidade de liderar. Que liderar é responsabilidade. É você levar a carga das pessoas, é você abrir mão da sua vida, do seu sonho, da tua casa, dos teus filhos. É você estar ali mesmo assim. Querer estar. De repente tem aquela disposição, estar apto, se sentir. Porque o líder chora, o líder sente, o líder é caluniado, as pessoas falam mal do líder. Só que eu cheguei numa fase da minha liderança que isso não me doía mais. Mas sofri tudo isso. Calúnia, mentira, fofoca, né? Mas chegou uma fase que é tão calejada que já não te dói mais. Então é você avançar. Então, quando eu passei por essa fase de ir adorar, sentar com o Tony embora, amei. Nossa, que maravilha. Gosto até hoje. Agora você quer apaixonar de novo? Não. Tem chamada? Mas sabe que vai chegar lá, algum momento. O pastor Bruno Santos, o pastor falou hoje, o pastor Dedé, falou o seguinte, ó. Hoje você não pode ser conhecido pastor Dedé. Mas eu nunca vou falar que você não foi chamado para pastorear. Deus vai fazer lá na frente. Eu não digo para você que você vai chegar onde você chegaria se continuasse com propósito. Mas eu vou lugar de
Primeiramente, não tem nem essa pretensão. Mas se Deus tem, ele vai fazer. Então, se Deus tem, não me preocupo, o tempo não está atrelado a mim. E sim o céu. Entendeu? Faz minha parte. Desse processo todo que eu vivi. Passei, de alguma forma, né? Por muitos problemas emocionais, de pensar em tirar a própria vida, né? Para poder administrar dor. Não entrei em depressão, mas entrei em muita crise de ansiedade. Passei a me tratar com psiquiatria. Sigo um novo século de É, né? Mais depressão. muito mais. Eu tive várias crises de ansiedade. Porque, assim, até o momento, no ápice do calor, minha ficha não tinha caído. Depois eu vim ver tudo realmente, vim perceber tudo que eu estava vivendo. Né? E aí, afetou toda a minha vida financeira, né? Vivi desemprego, vivi conturbação no segundo relacionamento muito grande, né? Vivi fases difíceis, até o dia eu cansar. Fala, Senhor, entra na minha guerra. Não aguento mais sofrer. Hoje eu posso me considerar um vencedor. Porque eu venho vencendo a ansiedade, né? Terapia, todo mundo precisa de terapia, eu sempre tenho crise, né? Fazendo boas leituras, tendo a minha devocional diária com Deus, orando, né? Orando, eu entendo que a oração é que move o negócio. Tem como. Continuo orando, continuo subindo um monte, continuo jejuando. Não esqueci nada. Eu sei o caminho. Se você, mesmo depois dessa queda, o senhor conseguiu continuar mantendo esse ritmo que já tinha, ou tipo assim, Diminuiu muita coisa. Diminuiu, e aí depois você teve que reconquistar. Deixa aqui, ó. Ladeira abaixo. Ladeira abaixo no comum, ok? Ladeira abaixo no espiritual. Fraquinho, mas conhecedor da palavra. Isso que é legal. Que quem conhece a palavra, conhece na carne, não larga Jesus pelo bicho do mundo. Não. Ele chega fraquinho lá embaixo, mas ele não sabe. Entende? Porque a palavra de Deus está dentro. E não adianta, o mundo não te ganha. O mundo fala, não presta pra mim, cara. Entendeu? Tu vai no meio do mundo da dança. Pô, isso aqui não é Bíblia. Cerveja da noite. Se não, então. Entendeu? O que pode te nascer é o diabo deve ter tudo. Por quê? O diabo nunca vai te oferecer aquilo que não te chama atenção. Por exemplo, um drogado. Ele vai oferecer o que? O cara quer, né, ter pulsão para mulher. Quem bebe? A bebida. Então o diabo sabe com quem ele vai trabalhar. Então, você sabendo disso, o que você faz? Dá um passo para trás, vigia. Entende? Então a gente vai lá embaixo, bate lá embaixo, sofre o que tem que sofrer e vamos levantando para lá. Você está aqui? Não, estou aqui ainda. Começando, levantando. Esse levantando ele não tem fazendo. Vou botar aí em 7 meses. 7 meses, entendeu? De manter o processo. Até mesmo por causa da crise de ansiedade. A crise de ansiedade é destruidora. A crise de ansiedade é sofredora. Como eu tive. A crise de ansiedade, eu vivi desemprego, eu vivi questão financeira, eu tive que sair da minha casa, ir para casa de pessoas. Então eu sofri, cara. Eu sofri de verdade. Entendeu? Eu nunca larguei Jesus. Então, depois daquela profecia que Deus me falou através de alguém, eu abracei aquilo. Eu bati assim, firme. Entendeu? Porque a decisão de você virar pai da tua vida é só você decidir. Mas fulano, você não adianta com ninguém. Ou tu vai morrer. Entendeu? Então não tem como você atrelar suas falhas em alguém, você está perdendo tempo. Então você precisa decidir, eu vou mudar, eu vou avançar, eu vou avançar com você. Você precisa decidir. Você precisa querer. Né? Então eu conheci Deus na íntegra nesse período de 3 anos. De cuidar de ver, de ser, nunca foi, sempre fui, mas assim, de realmente estar no braço do pai, no colo do pai. Eu li um livro e aconselho todo mundo ali, tá? Pastor Felipe Valadão. É hora de recomeçar. O livro tem 180 páginas, o livro que me leu 2 livros. Tão bom, né? É hora de recomeçar. E esse livro foi um ápice na minha vida. Entendeu? Então eu atrelei
tratamento terapêutico, ação, leitura e decisão. Eu decidi. Entendeu? Então eu decidi. Então a sua vida ela vai ter um avançar diferente quando você decide mudar ela. Entendeu? Estou sujeito a falha? Sim, porque sim, todo mundo tá. Mas a decisão de mudar é diferente. Então acho que isso é. Querer, levantar, colocar a mão no arado, saber que não é digno de olhar para trás e para perseguir. Pastor, trajetória espiritual maravilhosa. Não é isso. E isso só mostra que realmente o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Eu creio que se Deus não quiser o Senhor novamente, tá? O Senhor tem certeza que o Senhor pode passar por isso. Sim. No sentido de ser pregador itinerante. Sim. Mas se ele quiser te colocar novamente para poder dirigir o ministério, Ele pode. Ele vai, capacita, claro, toda habilidade, todo desejo, toda essa ciência que você ganhou, adquiriu no meio tempo, continua. Sim. Ganhou, né? Sim. Entendeu? É tudo o talento, né? O desenvolvimento que você tem, né? Que é louvar, como fazer, como administrar, você tem. Mas é o que eu falo, né? Eu acho que o essencial, tudo sobre isso é o chamado. Você tem que chamar de Deus, seja qual for o seu chamado, se você realmente tem, vai em frente. Desenvolve, parte para cima e tudo vai levar. E como é que assim, a questão profissional da vida do pastor? O pastor falou que sempre foi desse evangelho. Mas teve algum momento em que ele falou assim, ó, vou abençoar mais um pouco aqui, você já tinha ideia de que eu seria técnico de enfermagem? Como é que foi essa trajetória? Não, na verdade, assim, eu sempre trabalhei também, né? Por exemplo, quando eu ia viajar, na época muito novo, não é essa facilidade que é hoje, das igrejas colocarem passagem, então, na época muito novinho, eu era camelô, muito cedo, essa vida de camelô, né? Vendia. Então, eu vendia na central, nas praias, né? Em crente pentecostal, com calça na praia, consagrando ali, não vai tomar banho nada, acho que ia ali vendia na época Semenap, né? Vendia Semenap, Muito Semenap na praia de Copacabana, aí eu fui dinheiro da passagem do ônibus, que na época eu viajava de Itapemirim, e a viagem na época era R$ 25 para São Paulo. Então, sempre banquei minhas passagens, sempre. Hoje, certo tempo, pastor, a gente vai ter certa regalia, os pastores pagam a passagem aérea, enfim, dá uma melhorada. Mas aí eu sempre trabalhei. E já fui cobrador de ônibus, eu já fui camelô, já trabalhei em padaria, já fui juiz de padeiro. Eu tenho uma história de trabalho. Até o meu último trabalho de ser cobrador, eu vou estudar, volto a estudar. Né? Volto a estudar. Aí volto a estudar, terminei o segundo grau técnico de enfermagem em 2005. 2005. Então, assim, eu vim liderar em 2009. Então, me formo, estudo aquela coisa toda. E aí começa o meu primeiro emprego em 2006, na época, que na curso de mercado. Aí eu fiquei 7 anos da minha vida, esse segundo da enfermagem, ou é o que faço? Eu tive a oportunidade de fazer faculdade de enfermagem, mas não é o que eu gosto de ser realmente operacional, um técnico. Muda muito? Muda, porque assim, né, o enfermeiro ele tem muito trabalho administrativo, até faz alguns procedimentos, mas o mínimo é o técnico. Injeção, E aí a gente percebe que são um mundo muito ativo. Muito enérgico. Eu sou enérgico. Assim, eu sou linha de frente, gosto de a mão, eu sou esse cara. Então, não, pretendo até fazer uma faculdade futuramente, agora esse ano que vem, psicologia, até pelo meu histórico que eu vivi, então quero poder servir sobre alguém, né? Eu acredito que essa questão de psicologia, para quem tem ministério pastoral, é essencial. A gente fez um podcast aqui com o pastor Sidney, que ele é psicanalista, e ele falou, olha, todo pastor deveria ser psicanalista. Todo pastor deveria ter essa formação além da teologia. Muita coisa. Todo pastor precisa. E aí,
sempre trabalhei nessa área, tá? E estou até o dia de hoje. Estou até o dia de hoje, né? Já são de 2005 a 2016, mais de 20 anos na área de saúde, passei por diversas atividades, diversas clínicas, diversas casas, né? Tenho uma bagagem muito grande, um currículo muito bom. E é isso. Então, assim, hoje eu trabalho, entendeu? Eu sempre trabalhei. Mesmo apaixonado na DCF, eu tive um produto fixo uma vez na semana. Eu sempre trabalhei, eu nunca dependi 100% da igreja, eu sempre trabalhei porque eu gosto de trabalhar. Eu gosto do que eu faço. A igreja sempre fala, pastor, eu sempre integral. Não é uma questão de valor. É questão de gostar do que faz. Entendeu? Então, se eu gosto, eu faço. Então, assim, eu faço isso hoje. E hoje, graças a Deus, né, vivo muito bem daquilo que eu faço. E tenho uma vida estruturada. Assim, né, deu uma desestruturada nesse momento todo, mas assim, sempre tive minha casa, meu carro, minhas economias, entendeu? Sempre, como todo brasileiro trabalhador, sempre tive uma vida, né, que foi bom para mim. Se planejou para ter o que precisava ter. Eu, com 25 anos, já tinha minha casa própria. Com 25 anos, ainda cobrador, tinha terminado a minha casa. Então, assim, hoje no nosso Brasil, hoje alguém que consiga ter a casa própria, filho, sucesso. Entendeu? Sucesso. É difícil. É difícil. Entendeu? Hoje a Caixa Econômica financiada, 300 anos. Graças a Deus, né? Graças a Deus, eu tenho minha casa. Então, assim, casa de carro, essas coisas outras, mas nunca me peguei nada. Já vi, inclusive, como pastoreio, já vendi 3 carros para botar na obra. Entendeu? Esse sempre ferver, fico com o aberta, nunca liguei. Quando se falava de igreja, a obra, vende o carro. Era o primeiro lugar. Entendeu? Sem esperar nada em troca. E as coisas aconteciam naturalmente. E depois já recuperava sem querer. Mas depois eu ficava com pessoa aqui, carro bom, carro melhor que eu dei, que eu vendi. Então, nunca essas questões materiais. Porque Deus abençoa, né? A Bíblia diz o seguinte: aquele que doa ao órfão e ao necessitado, empresta para Deus. Empresta para Deus. Quer dizer, emprestar. Deus não está devendo nada para ninguém. Não quero emprestar. Não, me emprestou? Eu vou te dar de volta. Entendeu? Então, é automático. Essa questão de Deus recompensar isso é automático. Então, e isso é um dos projetos que eu quero fazer. Mesmo não pastoreando, inclusive começa agora em dezembro, mesmo não estando na frente de nada, é uma coisa que eu quero voltar a fazer, ajudar pessoas. Então, esse mês de dezembro tem um projeto, não, tem coisa que eu não posso fazer, mas se cada vez é um pouquinho, eu tenho ideia agora, em dezembro, no dia de domingo, que as igrejas dão muito alimento de semana para moradores de rua, né? Mas no domingo de manhã, sair provavelmente quem tinha um carro, Jesus, e entregar para o morador, eu outra comida, eu fazer comida, fazer uma medinha lá e entregar. Né? O outro mês, em um centro de recuperação, do lado de saco de batalha. Então, todos os meses eu tenho um projeto para fazer ajudando pessoas. Todos os meses. Eu sei o que é precisar de ajuda. Eu sei o que é pedir uma cesta básica. Eu sei o que é querer cooperar o novo. Nesses 3 anos eu vivi isso. Entendeu? Eu falar para Deus, eu já ajudei tanta gente. Entendeu? Então, eu sei. Se eu passei que tinha família, mas você não tinha porque ninguém te ajudou? Não, porque eu, de alguma forma eu fui resistente a pedir ajuda, minha família não sabia o que eu falava, né? E passei um momento difícil na minha vida de onde eu precisava alimentar e manter. Né? Mas hoje eu sei que o Senhor precisa de ajuda em um dos projetos que eu vou para frente, dependendo da pastoreando. Fazer de coração para a obra e fazer. Sabe que Deus vai recompensar a gente. Isso, acho que cada um de nós. Pastor, a gente está englobando aqui muita coisa. Sim. Né? Porque eu sempre gosto de deixar aqui uma palavra para jovens. Sim. Os jovens é aquilo, eles querem namorar, noivar, casar, e muitos precisam de orientação para chegar no casamento certo, abençoado e ter uma vida conjugal longínqua, né? Isso. Que é o ideal. Que é o ideal. Porque, mediante a sociedade que a gente vive, né, tem coisas que acontecem mesmo. Sim. Igual aconteceu com o senhor, sim. igual aconteceu comigo, eu não planejei também divorciar. Mas acontece. Mas acontece, entendeu? Às vezes a gente vê que as
coisas não vão mudar, tem pessoas que realmente precisam daquilo que você está fazendo, que é se cuidar, fazer uma terapia, mas isso é da personalidade também, porque a pessoa adquiriu na infância. Então, assim, tem alguns transtornos que só depois que a pessoa apanha muito, que ela vai se redirecionar. De uma forma eu sei que essa pessoa está se redirecionando. Então, o que acontece? Uma dica para que esses jovens eles venham ter um casamento abençoado, como escolher, como falar com Deus, como proceder, você pode dar uma orientação? Olha, a primeira coisa que eu posso falar para o jovem é que você precisa saber aonde você vai escolher a pessoa para viver eternamente com ela. Quando eu falo eternamente, não é no projeto que você queira. Uma das vertentes, mas o primeiro projeto é esse. Que é o projeto bíblico, biblicamente falando. É isso. Então, assim, a primeira coisa você precisa saber aonde você vai buscar essa pessoa. Por exemplo, você não tem como buscar alguém se você serve a Deus, ok, jovem? Se você busca alguém no mundo, você já entra em contradição pela palavra pela questão do jugo desigual. Certo? Ah, mas é jugo desigual. Eu falo muito isso também. Certo? Então, a primeira coisa que você tem que buscar, se você quer ter uma pessoa que já está na frente de muita coisa, procure alguém que sirva a Deus. Tanto você jovem menina, como você homem. Procure alguém que sirva a Deus. Que viva conforme a palavra, que obedeça a pai e mãe, que tenha princípios cristãos. Negociado isso. Negociado isso. A partir daí, você precisa. Não, porque existe a pessoa certa, você vai começar a namorar e vai começar a desenvolver a observação. Então, por conta do namoro. Porque o namoro traz o sinal. O namoro traz o sinal. Se essa pessoa é violenta no namoro, ela vai ser violenta no relacionamento. Se a pessoa é grossa no relacionamento, no namoro, ela vai ser grossa eternamente. Então, todo namoro traz o sinal. Então, o termômetro para noivado no casamento é o namoro. Então, busque o lugar certo, observe o namoro e, a partir do namoro, dê os passos certos até chegar ao altar. E olhe muito. Olhe muito. O problema é que o jovem ouve bons conselhos e, infelizmente, muitos deles não fazem nada disso. E aí, infelizmente, a lei do semeador. Você vai plantar, você vai colher aquilo que você plantou. É mais ou menos isso. É isso aí. Observar. Observar. Se puder, observa até mesmo antes de começar a namorar, aí já vai no certo. Já vai no certo. Exatamente. Aí as outras coisas são somente finalizar. E alguns testes assim, é válido falar algumas coisas, piscar. Não, sim, é válido. Acontece também. Acontece, é válido. Porque assim, automaticamente, quando você passa a gostar de alguém, você fala bem, né? Automaticamente o seu sentimento começa a ficar gostado das pessoas. É natural, entendeu? Então, assim, automaticamente você já vai sentir algo diferente, você vai olhar de forma diferente, né? E tudo inicialmente é muito bom. Namoro é muito bom, namoro é muito bom, namoro é muito bom. Mas a vida não vive só em questão inicial, a vida precisa ter continuidade. Né? Continuidade. Né? E é o que eu falo, você precisa saber o que você quer para a sua vida futura. Até porque, mesmo levando para o futuro, terá problemas. Porém, a escolha certa, você consegue chegar onde você chega. Consegue contornar muita coisa. Isso, né? Então, não feche os olhos para os sinais. Eles são grandes indícios de que algo, mesmo na dificuldade, pode prosperar. Tá bem? Amém. Mais uma palavra final aí para os nossos amigos, telespectadores. É isso, pessoal que está em casa. Eu quero agradecer, né, a todos aí que vão visualizar, estamos ajudando. Agradecer ao Rafael pela oportunidade, né? Aqui. Obrigado, porque é um meio de transmissão, é um canal de transmissão, né? E estou bem, sigo em paz, sigo firme, né? E que Deus possa abençoar nossas vidas, continue orando por nós, continuando pela minha vida, pela minha casa. E acredito que muito em breve, aqui
vai aperfeiçoar a boa. Amém? Deus abençoe a sua vida. É isso aí, pessoal. Graças a todos. Eu sou Rafael Martins, seu amigo de sempre, pregador, escritor. Não deixe de acessar aqui no campo da descrição o livro Ana, O Segredo da Graça e da Conquista Revelada. Um livro escrito visando comentar versículo por versículo, usando aí diversos materiais de apoio para que você pudesse compreender na essência essa história dessa mulher maravilhosa que passou um processo tremendo, que foi Ana, a mãe do profeta Samuel, para gerar esse híbrido que foi um divisor de águas já no Antigo Testamento, né? O profeta Samuel, juiz, sacerdote, profeta, nossa, um ministério tríplice maravilhoso. E ali você tem geografia, usos e costumes, você tem tudo que você precisa para poder mergulhar na história de Ana. E, sendo comentado versículo por versículo, é como se eu mesmo estivesse contando a história para você e explicando tintim por tintim. Tudo isso em 111 páginas. Gente, acesse já o site Clube de Autores e clique lá, garanta o seu livro para que chegue no conforto do seu lar. Também vou deixar aqui o link do WordPad, onde você entra gratuitamente para poder fazer a leitura do livro de poemas, frases e pensamentos também escrito por mim. Amém? Então, entre em contato com o pastor Júlio de Jesus, ele está lá no meu Facebook. Ele está com um livro que nós escrevemos aqui, né? Tivemos um bate-papo com ele no Pode Vaso. Estamos num cenário novo, né? Estamos aqui na minha casa mesmo, estamos num cenário novo e muitas mudanças ainda vão acontecer. Como eu disse no começo, hoje foi uma certa peleja para poder fazer a coisa rolar, mas graças a Deus deu tudo certo. Chegamos um pouco atrasados, mas já estará aí no ar para você poder aproveitar e desfrutar desse bate-papo com o nosso, vamos assim, com certeza dizer que não são da rega, pastor Fernando César. Tem que colocar a cabeça, né? Está entregando na barra, pela hora. É isso aí, gente. Obrigado. Tá? Tamo junto. Graças a Deus a todos vocês. Pastorzão, muito obrigado. Tá? Olha, se tiver uma segunda parte, vai ter. Graças a todos. E aí?